Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É com muita alegria que nos encontramos neste dia de hoje para juntos partilharmos a palavra de Deus, dia 5 de julho, sexta-feira da 13ª semana do Tempo Comum, o qual convido você para juntos assim partilharmos o Evangelho de Mateus no capítulo 9, versículo do 9 a 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aquele que tem saúde não precisa de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, a palavra de Deus nessa sexta-feira da 13ª semana do Tempo Comum vai nos falar do chamado, vai nos falar da vocação de Mateus. Segue-me, disse Jesus a Mateus, enquanto esse trabalhava no seu ofício cotidiano, na coletoria de impostos. Então veja que o chamado de Mateus na coletoria de impostos traz duas compreensões bastante importantes para o nosso entendimento do que é vocação e da própria imagem de Deus. Então veja que a primeira diz respeito ao chamado. Diferente da nossa humana compreensão de vocação, por vezes confundida com uma espécie de meritocracia, isto é, vocacionado é todo aquele que merece, ou seja, os melhores, os mais santos. Então essa não é a lógica de Deus, essa não é o critério de Deus. Não sou religioso, você não é religioso, não é cristão, você melhor do que os outros irmãos que começaram com você, ou bem antes ou depois, ou por diversos motivos, não consegue, nesta mesma esteira. Então talvez o fato de Deus ter nos chamado, pelo fato de ser para nós o melhor, o mais eficaz caminho de convenção e adesão à pessoa de Jesus. Esse é o que devemos colocar em nosso coração. O chamado de Deus se dá pelo fato de ser o melhor caminho que nos faz assim esse processo de convenção, nos colocando nessa adesão na pessoa de Jesus. Então, quando quanto a isso se verifica, o próprio Jesus vai dizer: vim chamar os pecadores e não os justos. Então, para Jesus, utilizando a parábola do caminho, o que importa não é o caminho feito, mas o desejo de caminhar com Jesus. Então veja que o segundo parâmetro diz fundamentalmente sobre o lugar onde se deu o chamado. Então o fato, quando prestamos bem atenção, o fato de Jesus ir até Mateus e desse permanecer sentado na coletoria de impostos, mostra que é Jesus o sujeito do chamado. Então é Jesus que o chama, é Ele que chama, é Ele que dá condições para a vivência dessa vocação. Respondemos a esse chamado porque antes fomos antecipados por Deus. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, é Ele quem se antecipa a nós. Aprendemos com Mateus a graça de dar correspondência a esse chamado. E com ele aprendamos também o desprendimento material tão necessário para viver a vocação. E desde já peçamos a Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, ela que é a primeira discípula de Jesus, que nos ajude sempre na decisão do seguimento de Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, perceba que quando Jesus chamou Mateus para segui-lo, mesmo sabendo que ele era um pecador público, Jesus nos prova que veio ao mundo para chamar justamente os pecadores, chamar os fracos, os doentes, os impotentes. Nós também, quando temos um encontro com Jesus e experimentamos a sua misericórdia, o nosso maior desejo é levá-lo para a nossa casa, levá-lo para o convívio com os nossos amigos. Jesus não se nega a nos visitar, mesmo que sejamos os maiores pecadores.
Ele vem, amados irmãos, queridas irmãs, ele vem a nós como médico da alma, ele vem como remédio, ele vem como consolo. Veja que os fariseus que não entendiam isso, criticavam Jesus e duvidavam de que ele fosse realmente e verdadeiramente o Filho de Deus. Jesus, porém, fiel à vontade do Pai, sabia responder todas as perguntas e ninguém interferia nas suas ações. E Jesus disse: quero misericórdia e não sacrifício. Muitas vezes, meus irmãos, queridas irmãs, nós também nos julgamos superiores aos outros porque rezamos, jejuamos, cumprimos com os nossos deveres religiosos. Porém, nos falta o principal: a misericórdia, a compaixão, o acolhimento. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, será que Jesus veio também para você? Você já se perguntou isso lá no íntimo do seu coração? Você se considera justo ou pecador? Você costuma julgar alguém com frequência? Você costuma julgar alguém que frequenta a casa de Deus e se alimenta do corpo de Cristo por ser um pecador público? Reflita isso nesse dia de hoje. Qual o seu olhar quando você está no templo, quando você está na igreja, observando as pessoas que ali se perfilam para receber Jesus como alimento na Sagrada Eucaristia? Você fica ali com o coração contrito, adorando Jesus, ou julgando o seu irmão que está na fila da comunhão? Reflita isso, meus irmãos, queridas irmãs, e peçamos ao Pai para colocar sempre junto de nós aqueles que mais carecem da sua salvação. Peçamos ao Pai para nos libertarmos de toda espécie de preconceito que contamina o nosso coração. E que vossa palavra penetre profundamente em nosso coração, para que tenhamos a coragem de mudar o que deve ser mudado em cada um de nós e, sobretudo, na nossa vida. E confiemos o que devemos ser confiado, de modo que possamos, assim, evangelizar os que desejam vos conhecer e amar. Assim seja. Amém. Desejo a todos vocês, meus irmãos, queridas irmãs, uma santa e abençoada sexta-feira, e que desça sobre todos vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.